Aleluia. Quantos tiveram uma semana abençoada? Quantos tiveram uma semana abençoada? Eu não falei uma semana sem lutas, eu falei uma semana abençoada, uma semana de vitórias, porque o Filho de Deus, mesmo no meio da luta, ele desfruta de paz, desfruta de alegria e desfruta da vitória do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, hoje quando eu levantei, o Espírito Santo falou algo no meu coração. Todos os meios de comunicação, vamos dizer assim, os videntes do mercado financeiro, estão dizendo, estão proclamando que quando virar esse ano, vai haver uma grande depressão financeira, uma grande crise que vai se abater sobre o país. E o Espírito Santo falou comigo nesta manhã, quando eu acordei, ele disse: fale para o meu povo, que no meio da crise eu vou sustentá-los. Essa semana estive visitando 2 empreendimentos de irmãos da nossa igreja, e um deles, bem recente, a irmã Jusileia, que abriu uma loja de produtos de beleza, produtos de salão de beleza, lá no Mercadão de Madureira. E ela disse que estava fazendo um certificado digital, estava lá com o contador, e ele estava fazendo dela, estava com uma relação, com muitos nomes, quase 100 nomes. E ela disse: isso tudo é certificado que você vai fazer? Disse: não, isso aqui são empresas que estão fechando. Você é a única que está indo na contramão, porque você está abrindo, os outros estão fechando. E ela disse: pastor, quando ele falou aquilo, eu senti mais fé, mais encorajamento, porque nós estamos indo na contramão. Muita gente vai estar falando de escassez, mas você vai estar vivendo a provisão de Deus na sua vida. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus a bênção do Salmo 128 sobre a sua vida. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo lhe irá bem. Estenda assim as palmas das suas mãos. Se você tem um negócio, se você tem um projeto, se você é um profissional liberal, se você trabalha com vendas, se você é comissionado, eu quero orar ao Senhor nesta hora, para que o Senhor multiplique o trabalho das suas mãos, para que você coma do trabalho das suas mãos, para que você possa prosperar em tempo de escassez, para que você possa crescer quando todo mundo está falando em diminuir, para que você possa abrir quando muita gente está falando de fechar. Oh, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre as suas mãos, sobre o seu trabalho, sobre a sua fonte de renda. Eu declaro em nome do Senhor Jesus unção de multiplicação. No nome do Senhor Jesus, eu declaro, queridos, que você será guardado pelo Senhor, será guardada pelo Senhor, e você vai ver a graça, o favor e a fidelidade de Deus manifestos na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Quem crê e recebe, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, amém, glória ao nosso Deus, aleluia, amém. Tá bonito isso aqui hoje, hein? Aleluia. Tem bastante irmãos em pé lá atrás. Nós ainda estamos precisando de 50 cadeiras. Preciso comprar ainda esse mês, quer dizer, o mês que entra agora, antes da conferência. Recebemos uma oferta para 10 cadeiras. Precisamos ainda de uma oferta para 40 cadeiras. Cada oferta R$ 99,99. De forma que, se você não participou da campanha anterior, você pode participar agora. E se você, porventura, participou e quer participar mais uma vez, por favor, hoje é um dia propício para isso, porque eu já quero essa semana fazer a encomenda de mais 50 cadeiras, para não precisar botar cadeiras de plásticos lá atrás diferentes, né? Para ficar tudo igual. Posso ouvir seu amém? Glória a Deus. Amém. Fala para o irmão que está do seu lado e diga amém. Amém é o nome do Senhor Jesus. Quando você pronuncia o nome do Senhor Jesus,
Coisas acontecem na sua vida. Aleluia. Quantos estão prontos para receber a palavra de Deus? Nós vamos fazer o momento da nossa oferta no final. Hoje também tem uma palavra de agradecimento do pastor Aloísio. Queria que deixasse gravado o vídeo aí sobre a nossa oferta de missões, que foi a maior oferta de todos os anos. Impressionante, em meio a toda a pandemia e todas as dificuldades, mas Deus tem colocado o seu selo sobre as nossas igrejas e nos dado provisão para sustentar os missionários até ano que vem. Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Eu quero ministrar para você nessa noite sobre esse tema: não durma com medo. Aleluia, não durma com medo. Gênesis capítulo 49, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 4. Gênesis 49, de 1 a 4, diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei. Está cortando aqui a pilha aqui? Então, troca antes de eu começar, porque... Alô, alô. Augusto Júnior, o nome dele, tá? Gênesis 49, a partir do verso 1, diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanastes, subiste à minha cama. Uau, que história, hein? Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Essa palavra impetuoso também ela é traduzida como inconstante. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Uau! Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos que nesta noite, Senhor, o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, revela a Tua palavra aos nossos corações. Dá-nos, Senhor, que ninguém saia deste lugar sem ter a convicção de que o Senhor falou diretamente ao seu coração. Pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor libere graça, favor, e gere em nós um espírito reto, um espírito temente a Ti, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Todo mundo conhece a história de Jacó, porque essa é uma das primeiras palavras que você ouve quando você passa no encontro com Deus. Jacó teve um encontro com Deus e foi transformado. Jacó era gêmeo do seu irmão Esaú. No nascimento, Jacó estava para sair primeiro, as crianças viraram no ventre, Esaú saiu na frente e Jacó saiu agarrado ao calcanhar. Olá, quando querido nasceu, irmão. Eu sou o pastor. O pai lhe disse: seu nome será Jacó, porque você não gosta de perder, você não gosta de ser passado para trás, você gosta de agarrar ao calcanhar. Nasceram Jacó e Esaú, cresceram juntos.
Esaú era muito apegado ao pai, Jacó era muito apegado à mãe. De forma que Jacó aprendeu a cozinhar, e Esaú se tornou caçador. Um dia Esaú chegou em casa, depois de um dia tentando caçar, não tinha pego nada. Quando ele chegou em casa, ele sentiu aquele cheiro maravilhoso de um guisado de lentilhas que Jacó tinha preparado. E ele disse: olha, me dá um pouco desse guisado. Jacó falou: tá, eu dou, mas você me dá o seu direito de primogenitura? E nesse momento Esaú disse: de que me vale a primogenitura? Eu estou com fome, eu preciso matar minha fome. E Jacó falou: mas não é assim. Põe a tua mão debaixo da minha coxa. Era assim que se faziam os juramentos naquela época. E jura-me que o teu direito é meu. E assim Esaú fez. Quando Isaque estava velho, e para liberar a bênção sobre os seus filhos, ele disse a Esaú: vai caçar, prepara-me uma caça, prepara-me uma refeição, que eu quero te abençoar. Enquanto Esaú saiu, Jacó se vestiu com as roupas de Esaú, e foi até o pai, enganou e recebeu a bênção em lugar de Esaú. E quando Esaú chegou atrasado, Jacó falou: já não posso te abençoar, seu irmão foi abençoado em teu lugar. E a Bíblia diz que Esaú, enfurecido, fez uma promessa. Ele disse: papai vai morrer, resta-lhe poucos dias, e no dia que ele morrer, eu te mato. Rebeca, que era uma mãe sensata, ela disse: que Deus me livre da tragédia de perder meu marido e perder também um filho. E disse a Jacó: foge hoje mesmo, entra pelo deserto e vai para a casa do teu tio Labão, e fica por lá, até que se aplaque a ira do teu irmão. Jacó, ainda muito jovem, sai pelo deserto, vive experiências ali em Betel e vai parar na casa de Labão. Quando ele chega lá, primeiro impacto, que todo jovem, quando chega no ambiente, a primeira coisa que ele observa, se ele é solteiro: há possibilidade de eu casar nesse lugar? Labão tinha duas filhas, Raquel e Lia, e a Bíblia diz que Jacó se apaixonou por Raquel. Por isso dizem alguns que Jacó era analfabeto, porque amava Raquel e não Lia. Só que naquele tempo, para o rapaz ficar noivo, para o rapaz namorar, não tinha namoro, né? Era corte. Para o rapaz se relacionar, ele tinha que dar um dote ao pai. Não podia chegar. Hoje o rapaz chega, não tem dote nenhum, ainda pede o carro do sogrão emprestado com gasolina. Mas naquele tempo não. Ah, eu quero casar com a tua filha. Tinha que dar um dote. Jacó chegou lá, novinho, uma mão na frente, outra atrás, não tinha nada para oferecer. E Labão disse: não tem problema, você quer casar com a minha filha? Ele disse: quero. Então você vai trabalhar 7 anos. Uau, que dote, hein? 7 anos para casar com Raquel. E Jacó começou. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. E no dia do casamento, Labão fez aquela festa, preparou muito vinho, deu aquela festança. À noite ele vai desposar a noiva, ele está bem cheio de vinho, ele nem reconhece a noiva, ele passa a noite toda com ela, e de manhã, desespero. Quando ele abre os olhos, não era Raquel, era Lia. Ele fica furioso e ele diz: Labão, você me enganou, trabalhei por Raquel e você me deu Lia. E ele disse: você não leu as letras pequenas do contrato. Na nossa terra não se casa a filha mais nova antes de casar a mais velha. Então você vai ficar casado com Lia, ela que é a tua esposa. Se você quer casar com Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos. E Jacó disse: tá bom, eu caso, mas agora eu quero pagamento antecipado. E ele casou com Raquel e Lia. Assim que ele casou, ele descobriu uma coisa: que Raquel era estéril, mas era quem ele amava. Lia não era estéril, mas ele não amava, era só um relacionamento físico. Então a Bíblia diz
que Lia lhe deu o primeiro filho. Esse filho, ela colocou o nome de Ruben. O que significa Ruben? Olhe o filho. Ela não te deu filho, eu estou te dando filho, olha aqui o filho. Era essa a intenção dela, lhe deu o nome de Ruben. Jacó envelheceu e chegando ao final dos seus dias, ele chamou seus 12 filhos. Ele teve filhos com Raquel, teve filhos com a concubina de Raquel, teve filhos com Lia e teve filhos com a concubina de Lia. Porque na cultura antiga, quando uma mulher não podia gerar, ela poderia dar a sua serva para que o homem tivesse prole, e o filho da serva era considerado filho da família. Então nasceu esse primeiro filho chamado Ruben, filho de Lia. Quando Jacó está velho, ele chama os 12 filhos e diz: filhos, reuni-vos, eu vos abençoarei. E ali ele determinaria uma bênção específica para cada filho uma bênção. A primeira bênção era liberada sobre o filho primogênito, era a maior bênção, a mais forte, a mais poderosa, a mais excelente. E todos tinham uma expectativa: Ruben, qual vai ser a bênção que Ruben vai receber? Irmãos, quando chegou na hora de abençoar, ao invés de Jacó abençoar a Ruben, Jacó deu-lhe uma disciplina, e lhe fez uma severa advertência. E o que ele falou, ficou escrito em Gênesis 49, verso 4. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, e profanaste, subiste à minha cama. Um dia, quando Raquel morreu, todos estavam tristes em casa. Ruben tomou a concubina de Lia, Bila, e deitou-se com ela. Era a mulher do seu pai. E a Bíblia diz que por causa disso, ele com pecado de adultério profanou o leito do seu pai. Por isso o pai não lhe pôde abençoar. Que coisa triste, que história, irmãos. Parece drama de novela. O primogênito, o primeiro da fila, aquele que estava para receber a bênção na frente de todos, recebeu uma disciplina na hora que ele deveria receber a herança. Ninguém sabia da história, nenhum dos irmãos sabiam. Na visão de Ruben, nem Jacó sabia, mas Jacó soube e guardou a vida toda. E no momento certo, ele disse: você não vai receber, porque você profanou o leito do seu pai. E o que Ruben fez, ficou registrado na palavra, em Gênesis 35, 22, diz assim: e aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina do seu pai Israel. Israel é Jacó, você sabe que Deus mudou o nome dele. Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Irmão, o que eu vou falar para você hoje aqui é extremamente sério. Estudando essa palavra, eu falei com a minha esposa, eu disse: minha carne está tremendo, estou arrepiado, porque essa história aqui enche o nosso coração de temor. O motivo pelo qual Ruben perdeu a bênção é porque ele dormiu com Bila. O nome Bila em hebraico significa medo. E a minha palavra para você é essa: não vá para a cama com medo. Não durma com medo. Não desperdice a sua herança. Não desperdice a bênção de Deus na sua vida. Pastor, o que significa dormir com medo? Primeira coisa, dormir com medo é cair na armadilha do pecado sexual. A Bíblia deixa claro, o texto é muito claro, que Jacó não deu a bênção a Ruben por causa do adultério com Bila. E o adultério, irmãos, está na categoria dos pecados de imoralidade sexual. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder.
impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Eu tenho que lhe dizer algo nessa noite sobre os pecados sexuais. Algumas pessoas dizem que todo pecado é igual. Não, para Deus não há pecadinho e não há pecadão, é tudo igual. Mas não é igual. Sabe o que Deus faz? Ele pega todos os pecados, coloca numa só categoria, e pega o único pecado, que é o pecado sexual, e coloca numa categoria diferente, porque tem consequências diferentes. Eu sei que muitos criticam a igreja, os cristãos, e dizem: vocês são demagogos, vocês têm uma implicância com os pecados sexuais, adulterar, mentir, enganar, é tudo a mesma coisa. Eu vou te mostrar hoje que não é. Essa é uma maneira de diminuir a gravidade do pecado sexual. Não é a mesma coisa, irmãos, não é. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 diz assim: fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então o pecado sexual, ele é único na sua categoria. Ele está sozinho. Deus o deixou separado para dizer que também as suas consequências são únicas. Por quê? Porque o sexo é divino. Deus o projetou para que ele fosse desfrutado no ambiente de aliança, dentro exclusivamente do casamento. Quando isso acontece, a relação sexual é abençoada. Por isso, nós temos que ter revelação do Senhor. Como é que a Bíblia diz assim: olha, todo pecado é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o corpo. Porque se nós analisarmos do ponto de vista prático, existem outros pecados que são contra o corpo. Por exemplo, o homicídio não é contra o corpo? O drogar não é contra o corpo? Sim ou não? Mas por que a Bíblia diz todos são fora do corpo, mas o pecado sexual é contra o corpo? Quem pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Porque ele não está falando de algo meramente físico, ele está falando de algo espiritual. Há uma conexão de alma, há uma ligação de alma quando pessoas se relacionam. Deus sabe que esse pecado tem uma consequência que nenhum outro pecado tem. Imagine, você pega 2 folhas de papel, coloca cola nelas e cola uma na outra. Deixe alguns segundos, não precisa nem chegar a 1 minuto, e depois tente separá-las. Sabe o que vai acontecer? Uma parte desse papel vai ficar aqui, uma parte do outro vai ficar aqui. Quando pessoas se relacionam sexualmente, eles não saem sozinhos, eles trazem parte de outras pessoas consigo. É isso que acontece quando alguém se envolve em imoralidade sexual. Veja que esse assunto é tão sério, irmãos, mas poucas pessoas dão importância. Nós fazemos parte de uma cultura que banalizou o sexo, que convive bem com todo tipo de sensualidade, e as pessoas parecem não estar muito preocupadas com isso. Mas eu vou te mostrar aqui uma sequência de advertência bíblica. Irmão, o que eu faço agora, faço com temor de Deus, e faço com muito amor pela sua vida. Para alguns preventivamente, para outros corretivamente, para que você se volte para o Senhor e se aparte da imoralidade. Salmo 101 verso 3 diz: não porei coisa impura diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Diga assim: os meus olhos são puros. Fale, diga: eu não vou colocar coisas impuras diante dos meus olhos. Pastor, mas olhar tem problema? Pois é, irmãos, você precisa entender que todas as religiões pagãs, desde que o mundo é mundo e até os dias de hoje, todas aquelas que se envolvem em práticas ocultistas têm relacionamento sexual envolvido. Há um tempo atrás, estava conversando com uma senhora que passou em um dos nossos encontros. Eu disse para ela: como que a senhora veio parar aqui? Ela disse: pastor, eu vim por causa da minha filha.
Minha filha passou no encontro com Deus. E graças a ela, eu estou hoje aqui passando, porque eu estava ministrando e ela chorava compulsivamente, do início ao final da mensagem. E eu disse: e o que aconteceu com a senhora? Ela disse: eu estava praticando uma religião ocultista, e toda vez que eu chegava lá, a entidade dizia que eu tinha que me relacionar com o meu cavalo. O cavalo é a pessoa que recebe a entidade. E ela disse que por 3 anos ela sofreu todo tipo de abuso. E um dia, aquele guru incorporado disse para ela: na próxima vez que você voltar aqui, você tem que trazer a sua filha. Você tem uma filha, traga a sua filha, senão sua vida será destruída. E ela tentou persuadir a filha aí, ela disse: olha, você tem que ir comigo. E ela disse: mãe, eu não vou. Você tem que ir, porque senão minha vida vai dar tudo errado. Mãe, o que eles vão fazer comigo? Filha, é uma coisa muito simples. E explicou para ela, ela disse: mãe, eu não vou. Eu conheço a Deus, eu não quero isso. E ela ficou ali insistindo com a filha. A filha falou: tá bom, mãe, eu vou. Mas eu vou lá se a senhora primeiro for no encontro com Deus. Olha que coisa tremenda. E a mãe aceitou o desafio, foi no encontro com Deus. E no encontro com Deus, ela chorava. E eu disse: por que a senhora está chorando desde a hora que sentou aqui? Ela disse: porque eu não consigo compreender como que eu fiquei cega há tanto tempo. E hoje Deus abriu os meus olhos, e eu vejo quanto que o diabo me enganou, e onde que eu iria empurrar a minha filha. Todas as religiões ocultistas têm perversão sexual envolvida. Havia isso lá com os adoradores de Baal. Havia isso na cidade de Corinto. As sacerdotisas, prostitutas que participavam ali do cerimonial. E existe até hoje. Vamos a Provérbios 6:32. Eu queria que você lesse comigo esse texto. Aliás, os próximos textos. No 3, tá bom? 1, 2, 3. O que adultera... Todos podem ler comigo? 1, 2, 3. O que adultera com uma mulher está fora de si. E só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Romanos 13, verso 13. 1, 2, 3. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Vamos lá, 1 Coríntios 6, verso 15 e 16. 1, 2, 3. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que um homem cristão jamais deve se unir a uma prostituta, porque ele se torna uma carne com ela, ele se une com ela, sabe, com o espírito imundo que há nela. Por isso, queridos, ei, você, homem de Deus, solteiro, casado, ouça o que eu vou te falar. Prostitutas adoram fazer sexo com homens cristãos, porque ela sai em paz e ele sai atormentado. O que está nele passa para ela, e o que está nela passa para ele. Efésios capítulo 5, verso 3, diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Ele está dizendo o quê? Irmão, até essa conversa cheia de sensualidade, cai fora. Ele diz: não é bom para o crente, não envolve com isso não. Essa semana muita gente mandou mensagem para mim: pastor, é verdade isso aí que a deputada fez? Eu falo: irmão, me poupe, não quero conversar sobre isso, porque faz mal. Se tudo é verdade, faz mal. Mas se não é também, não quero ficar comentando sobre essas coisas. Ele diz que isso traz contaminação, só comentar. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Vamos a Colossenses 3:5. 1, 2, 3. Assim, tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. 1, 2, 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Hebreus 13, 4. Só os casados, leiam comigo. 1, 2, 3. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Irmãos, olha para mim aqui. Isso é muito sério que eu estou falando para você nessa noite. Deus trata o pecado sexual de maneira tão séria, tão séria, tão severa, que Rubem perdeu a sua bênção por causa da imoralidade. Diga assim: Rubem perdeu a sua bênção por causa da imoralidade. Então, essa história de Rubem, ela deve gerar temor e tremor, no nosso coração. Só me dá mais um pouquinho de som aqui. A história de Rubem deve encher o nosso coração de temor. Pastor, como é que eu posso fazer para vencer pecados de imoralidade na minha vida? A Bíblia só te dá um único caminho, só tem esse caminho e não tem outro. Não é orar, não é jejuar, é fugir. Fugir. Você percebeu que a tentação está aqui? Muda de lado, vai para o outro lado. Não tente a sua carne, não provoque a sua carne. Irmãos, tem pecado que você pode resistir. Você pode resistir à ira, você pode resistir. Você pode resistir à glutonaria, você pode resistir à maledicência. Mas quando se trata de pecado sexual, a Bíblia diz que você tem que fugir. Fugir. Qual o exemplo que nós temos na palavra do Senhor? Quem lembra? Quem lembra? José do Egito. José viveu uma experiência que eu creio que ficou registrada para ser exemplo para nós. José era mordomo da casa de Potifar. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar ficava assediando José. A mulher de Potifar não era uma mulher qualquer, irmãos, era uma mulher tratada, ele era rico. Mulher, quando tem dinheiro, ela gasta uma boa parte com cosmético. Ela cuida da pele, cuida do cabelo, ela cuida do corpo, sim ou não? Sim ou não? Elas investem. Quem é casado sabe quanto custa uma mulher. É mais caro manter uma mulher do que um carro. Eu troco o pneu do carro a cada 2 anos, mas sapato é mais rápido. Mas vale a pena. A Bíblia diz que um dia Potifar estava viajando e a mulher de Potifar se levantou para assediar José. E José saiu correndo. Ela segurou a sua roupa e ainda o acusou. Ele sofreu consequências, claro que sofreu. E porque ele fugiu do pecado sexual, Deus lhe deu o trono do Egito. O que eu quero dizer para você? Se seu ambiente de trabalho está surgindo uma situação que vai lhe levar ao adultério, sai do emprego, irmão, e salva seu casamento. Entendeu o que estou falando? Pastor, mas é consequência. Pois é, José foi para a prisão, perdeu o emprego, mas manteve a sua integridade diante de Deus. E foi o tempo que Deus tinha para ele. Custa muito caro deitar com uma pessoa com quem você não é casado. Custa muito caro. Às vezes, um momento fugaz de prazer
pode custar a sua vida, pode custar o seu futuro, pode custar seu casamento, pode custar a sua empresa. Interessante, eu fui assistir uma palestra dessas motivacionais que é dada por essas pessoas que motivam vendedores para vender. O irmão me mandou para assistir, e o camarada que estava dando a palestra não era crente, ele estava falando para empresários. E eu achei muito interessante, porque ele dizia assim: olha, você lutou tanto pelo seu negócio, edificou sua empresa, fuja de qualquer possibilidade de ter amante, porque a sua empresa vai falir, seu dinheiro vai acabar, isso é um laço. Eu falei: esse cara é crente? Não, não é crente. Mas ele está falando em função do negócio. E ele está certo, porque todo mundo conhece o ditado: atrás de um homem de sucesso tem uma mulher, mas atrás de um homem fracassado tem pelo menos duas. Então eu disse: o cara não é crente e está falando isso, custa caro, irmãos. Aquela tentação de José foi um teste. Ele poderia ter perdido o trono e outro assumiria no seu lugar, mas porque José fugiu da cama, ele assumiu o trono. Eu fico pensando quantos Josés não ficaram pelo meio do caminho. Quantos Josés deixaram de chegar ao trono porque fizeram uma opção pela cama. Rúben, o personagem dessa história aqui, perdeu a bênção porque caiu na armadilha do pecado sexual. Tudo começa quando você provoca a sua carne. Você acha que vai aguentar? Não, eu não tenho problema não. Por que que nós, os pastores da videira, não damos carona a uma mulher, nem as nossas esposas, nenhum outro homem? Não andamos com outra pessoa do sexo oposto no carro quando estamos sozinhos? Porque nós não confiamos na carne. Pastor, o senhor não confia na sua carne? Não, nem na minha, nem na sua. E se você tivesse juízo, também não confiaria. Ah, pastor, mas minha filha é uma bênção, meu filho é uma bênção, ele pode ir lá, eles vão estudar, ele vem para cá fazer trabalho, fica lá no quarto sozinho, estudando matemática. Pois é. Aí o resultado vai ser mais um. É porque você não pode. Por que que a gente prega e ensina corte para os nossos jovens? Porque não tem jeito, irmãos. A carne, ela só precisa ser provocada. Se provocar, ela reage. Então a maneira de você guardar é você fugir da tentação. Ah, pastor, vocês são tão santos. Não, nós só temos consciência. Paulo diz: na minha carne não habita bem algum. Mas ainda tem muitos cristãos equivocados dizendo: não, na minha carne ainda tem um pouquinho de bem. Não tem. A carne, quando ela vê o pecado, ela treme dentro de você. Então a Bíblia diz: fugir. Por isso, irmãos, com muito amor e carinho, vou falar para você: guarda a sua vida, guarda a sua casa, guarda a sua família. Não fica postando foto seminua, peito aparecendo. Por que isso? Faz um álbum fechado, você e seu marido, você e sua esposa, você e sua família. Por que que você coloca lá, está todo mundo vendo? Não faça isso. Isso é o caminho da queda. Ah, pastor, mas Deus não está preocupado com isso. Está na Bíblia. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Isso é tolice, irmãos. Deus vê o coração, mas é só Deus que vê o coração. O homem vê a aparência. E até da aparência do mal, nós temos que nos apartar. Não peca bem determinadas coisas. Então guarde a sua vida, guarde a sua família, guarde o seu coração. Quantos estão me entendendo, diga amém. Porque Rúben perdeu a bênção, porque ele caiu na armadilha do pecado sexual. Isso é uma armadilha, queridos. Segundo lugar, Rúben perdeu a bênção porque não valorizou a sua posição. Isso significa dormir com Bila, dormir com medo. Repare que Rúben tinha uma posição, era o privilégio dele. Noite de bênção, 12 filhos de Jacó. Ele vai liberar uma palavra profética sobre cada um deles. Rúben era o primogênito.
O que esperávamos para Rúben? O que ele tinha direito como filho primogênito? 3 direitos. Primeiro, ele tinha um direito patriarcal, reino, governo sobre a casa. Na ausência do pai, ele assume os negócios e a condução da família. Ele agora é o patriarca, não só dos seus filhos, mas também dos seus irmãos. Ele vai definir as questões. É um privilégio muito grande. Segundo direito do filho primogênito, sacerdócio. Ele poderia liberar a bênção, ele poderia ministrar os outros, ele ouviria de Deus e direcionaria a vida dos demais. Terceiro privilégio do filho primogênito, porção dobrada de toda herança deixada pelo pai. Então vamos lá, se o pai tem 2 filhos, e ele vai repartir a herança, o mais novo vai receber 33 e uma dízima, e o mais velho 66 e uma dízima, para dar 100%, vai ter o dobro. Se o pai tem 10 filhos, a herança é dividida por 11 partes. O filho mais novo recebe, o mais velho recebe 2 partes, e os demais filhos cada uma parte. O filho mais velho sempre tem o dobro. Essas 3 bênçãos estavam reservadas para Rúben, mas veja quantas coisas ele perdeu. Se Rúben recebesse a bênção, da tribo de Rúben viriam todos os reis de Israel. Que coisa! Se Rúben recebesse a bênção, da tribo de Rúben viriam todos os sacerdotes de Israel. Se Rúben recebesse a bênção da tribo de Rúben, todos seriam duplamente abençoados. Mas por causa da desonra, do pecado sexual, a Bíblia diz que o reino passou de Rúben para Judá. Jesus se tornou o leão da tribo de Judá, mas era para ser o leão da tribo de Rúben. Que coisa, mudou a história. Uma noite na cama, olha o que fez. Se Rúben tivesse recebido a bênção, o sacerdócio não seria da tribo de Levi, não seriam os levitas, seriam os rubenitas. Por causa daquele dia, outra tribo recebeu o privilégio que era dele. Se Rúben tivesse recebido a bênção, ele teria recebido a sua tribo porção dobrada na terra. Mas não recebeu. Para quem foi passado, pastor? Para aquele que fugiu, José. Jacó teve 12 filhos, um deles era José. Mas você não tem na relação das tribos a tribo de José. Você tem 2 tribos que não eram filhos, eram netos. Efraim e Manassés, que eram filhos de José. Então, através de José, eles receberam a unção dobrada. José recebeu 2 partes. Essas 2 partes deveriam ser para Rúben. Alguém está comigo aqui nessa noite, amém? Eu quero que você entenda quantas perdas acontecem. Isso é muito triste, irmãos. Tudo isso seria de Rúben, mas ele perdeu, porque ele não percebeu a gravidade do seu pecado. Muita gente fala: ninguém tem nada com a minha vida, o que eu faço sou eu. Não é bem assim não, amigão. Ele continuava sendo filho, continuava sendo herdeiro, mas na hora da bênção, meu Deus, ele estava desqualificado. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente, em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste o leito do teu pai, e o profanaste, subiste a minha cama. Sabe uma das coisas mais tristes que pode acontecer na vida de uma pessoa? Você vê outra pessoa ocupando o lugar que era para ser seu. Puxa vida, na hora que era para ser a sua vez, não foi. E por que não foi? Porque Deus faz isso. Qual é a minha palavra hoje para você, meu irmão, minha irmã? Valorize a posição que Deus lhe deu. Valorize a sua posição de herdeiro. Você é herdeiro, entendeu? Você é da realeza. Valorize a sua liderança. Valorize o seu ministério. Valorize o seu chamado. Não perca a sua posição nem a bênção que Deus tem para você por causa de um momento passageiro. Muitas vezes, sabe aquelas tentações constantes que vêm na nossa vida? Apenas testes.
para Deus nos levar para onde Ele nos quer. A gente tem que orar muito ao Senhor e pedir: Senhor, me dá visão espiritual para perceber o momento que eu estou sendo testado. Porque imagina, irmãos, quando você chegar diante do Senhor para receber a recompensa, e o Senhor disser para você: está vendo, isso aqui tudo era para você. Senhor, por que eu nunca usufruí disso? Ele disse: eu passei para outro. Outro está recebendo em teu lugar. Porque hoje já há uma recompensa, e naquele dia haverá outra recompensa também. Pastor, o que é meu, ninguém toma. Não. O que é meu. Não, não é assim não. A Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ah, pastor, mas os planos de Deus não podem ser atrapalhados. Verdade. O plano de Deus vai se cumprir sempre. Às vezes não vai ser com João, vai ser com Pedro. E Pedro. Às vezes não vai ser com Maria, vai ser com Joana. Mas ele vai, o plano de Deus vai ser cumprido. Mas o personagem pode mudar. A Bíblia está cheia de exemplos assim, irmãos. Veja que Deus nunca ficou na mão. Esaú não valorizou a bênção, Deus passou para Jacó. Saul não valorizou o reino, Deus passou para Davi. Passou para Davi e falou: chega, Samuel, já encontrei um outro homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu acho que das coisas mais tristes da vida é quando chega esse momento que você vê alguém ocupando a posição que deveria ser sua. Por quê? Porque você não viu a gravidade das ações. Então não pense nem por um momento, sabe, que se você desprezar a posição, Deus vai dizer assim: agora vou ficar na mão, ou esse não quer, vai ficar tudo perdido, atrapalhado. Não é verdade. Se você não acredita que a posição de alguém pode passar para outro, querido, eu vou te mostrar uma coisa muito séria aqui. Abra para mim aí, mostre para mim aí o texto de Atos, capítulo 1, 16. Esse texto aqui fala de Judas Iscariotes. Você sabe, Judas Iscariotes foi um dos discípulos de Jesus, um dos 12. E Judas traiu a Jesus. Atos diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós, entre os 12, e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se-lhe pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Agora leia comigo essa última frase. E tome outro o seu encargo. Puxa vida. Todo mundo fez uma história com Jesus e deu continuidade. Dos 12 apóstolos, Judas foi tirado. Eles elegeram alguém, Matias. Não sabemos se foi Matias que tomou o lugar de Judas, porque depois surgiu o apóstolo Paulo. Eu penso, particularmente, que foi o apóstolo Paulo. E se foi o apóstolo Paulo, eu fico pensando: gente, quanta revelação que aquele homem teve. E todas aquelas revelações deveriam vir através de Judas. Um terço do Novo Testamento deveria ter sido escrito por Judas, mas ele não valorizou. A Bíblia diz: outro tome o seu lugar. Eu sei que essa palavra é uma palavra muito severa, mas é uma palavra de graça, irmão. É uma palavra de salvação para você. Valorize a sua herança, valorize a sua posição. Você tem muito a perder. Tem gente que não tem nada a perder. Eu tenho muito a perder. Por isso eu peço a Deus: me livra, me guarde de toda situação que possa me enredar, porque tem muita coisa envolvida. Tem família, tem ministério, eu tenho um casamento abençoado. Eu não vou trocar tudo isso por uma aventura qualquer. Entendeu, irmãos? Você não deve trocar aquilo que Deus tem para você por um lapso, por um momento, sabe, de devaneio. Não faça isso. Valorize
use o que Deus tem te dado. Jamais despreze a posição que o Senhor te colocou. Amém? Glória a Deus. Terceiro lugar, dormir com medo é não contemplar o filho. A Bíblia diz que Rúben deitou com Bila, a concubina de seu pai. E o nome Bila em hebraico significa medo. Diga medo. Medo. O medo tem feito muitas pessoas ficarem presas a Bila. Medo de quê, pastor? O medo de ficar sozinho. O medo de não ser feliz. Eu preciso ser feliz. A pessoa vai e se entrega de qualquer maneira num relacionamento qualquer. Por causa do medo, muitos não conseguem sair de relacionamentos errados. É uma prisão. Você tem que romper. Se você não consegue, peça ao Senhor. Senhor, quebra esse laço de alma na minha vida. Por causa do medo, ameaças, chantagens emocionais, pessoas ficam presas. A Bíblia diz: para a liberdade Ele vos chamou. Ele vos chamou para a liberdade. Todavia, o pior medo, o pior de todos os medos, sabe qual que é? O medo de Deus. Pastor, tem gente que tem medo de Deus? Tem, muitos pensam assim: como eu já estou no erro mesmo, Deus vai me castigar de qualquer maneira. Olha, e fazer a mesma coisa, não é não, irmão. Tem consequências diferentes. Não caia nesse engodo do diabo. Tanto faz ver como saber que tem, não é não. Estou falando para você hoje, diante de Deus. Pastor, qual é a saída? Preciso andar livre, preciso me libertar. Qual é a saída? A salvação para Rúben estava no significado do nome dele. O nome em Rúben significa: olha o filho. Olha o filho. Pastor, como que eu vou conseguir me libertar? Olha o filho. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não foram confundidos. Irmão, quando as mulheres e concubinas, elas tinham filhos naquela época, o nome do filho era dado segundo a circunstância do seu nascimento. Então a mãe de Jabes botou o nome dele de Jabes, porque foi filho das dores, ela sentiu muita dor. Jacó teve o nome de Jacó porque ele saiu agarrado no calcanhar do irmão. E o pai falou: você não gosta de ser passado para trás, né? Jacó vai ser seu nome. E quando Deus mudou o nome dele, que ele lutou com o Senhor, mudou para Israel. Era sempre a circunstância. Então está ali uma disputa. Aqui tem uma mulher que não pode gerar, que é a esposa, e a outra que pode gerar. Ela tinha filho, mas não tinha o amor. E quando nasce o primeiro filho, ela pega, joga assim na mão de Jacó e fala: você não quer filho? Olha filho aqui, olha o filho. É Rúben o nome dele. Só que a palavra de Deus, ela é fantástica para nós. Os rabinos, eles dizem que há duas maneiras de você ler as escrituras. A primeira maneira chama-se Parashá. Parashá significa o óbvio, aquilo que está no texto. O que é o contexto? Por que o nome dele é Rúben? O nome dele é Rúben porque a mulher quis mostrar para Jacó que tinha filho. Disse: olha o filho aí, ó. E chamou ele de Rúben. Isso é Parashá. Mas existe uma outra palavra chamada Sode. Sode significa que embaixo daquela camada, a outra camada, e a outra camada, e a outra camada, que é a visão espiritual. Profeticamente, quando ela disse: olha o filho, estava apontando para Cristo Jesus. Porque Jesus também é o primogênito do Pai. Ele foi tentado em todas as coisas, mas a Bíblia diz que em nada ele cedeu. Então Rúben se torna um sinal espiritual, por meio do qual Deus está dizendo para você: olhe o filho. Quem é o filho? O Senhor Jesus. Toda a bênção emana dele, toda a salvação emana dele, toda a libertação emana dele. Coloca os teus olhos no filho. A saída dessa situação que pode fazer você perder a bênção é esse significado do nome de Rúben. Não perca a sua posição. A salvação de Deus para a sua vida é contemplar o filho. E todos os domingos nós nos reunimos aqui para contemplar o filho. A Bíblia é como se fosse um grande quebra-cabeça. Todo dia a gente reúne aqui e mostra uma peça. E vai mostrando imagens diferentes. A Bíblia é um álbum de fotografia de família. E Deus vai apresentando o filho.
Aqui ele é a semente da mulher, aqui ele é o sacrifício, aqui ele é o profeta, aqui ele é a rocha. Vai mostrando. Se você conseguir ver o filho, você tem a chave da vitória na sua vida, irmãos. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco sendo sacudidos pelas ondas, porque o vento era contrário. Talvez sua vida também esteja sendo sacudida por ventos contrários. Eu não sei qual o momento que você está vivendo. Talvez sejam ventos de turbulências, às vezes uma turbulência financeira, seja a tempestade de uma enfermidade, de um conflito familiar que entrou dentro da sua casa. Irmão, irmã, querido, querida, amigo, você que está aqui nessa noite, qualquer que sejam os ventos, qualquer que seja a tempestade, eu estou aqui para lhe dizer, no meio da tempestade, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre as águas. Mateus capítulo 14, 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, imediatamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Naqueles dias, os judeus dividiam noite em 4 vigílias. Das 18 horas às 21 horas, primeira vigília. Das 21 horas à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite até as 3 da manhã, terceira vigília. Das 3 da manhã até as 6 da manhã, quarta vigília. Era a hora mais escura, é a hora mais escura do dia. E na hora mais sombria, na hora mais escura na vida dos discípulos, Jesus não os deixou sozinho. Jesus foi ao encontro deles. Eu quero dizer para você que na hora mais escura da sua vida, o Senhor vai ao seu encontro. O Senhor não vai te deixar sozinho. E como que Jesus vai ao encontro deles? Jesus vai caminhando sobre o mar. Qual era o problema deles, irmãos? O problema deles era o mar. O mar é que estava ameaçando. Jesus vai ao seu encontro andando por cima dos seus problemas financeiros, problemas de saúde, problemas emocionais, problemas familiares. Ele vai caminhando por cima daquilo que está afligindo o seu coração. E ele diz, ele vai ao encontro dos seus discípulos. O Senhor está sobre as águas. O Senhor está sobre a turbulência. Ele não vai te abandonar na hora mais sombria. Amém, queridos? E a Bíblia diz que quando os discípulos veem Jesus caminhando, eles gritam, eles estão apavorados. Eu também ficaria. E Pedro, tinha que ser Pedro. Ele falou, Senhor, quando eles gritaram, Jesus falou assim, não temais, sou eu. Em grego, ego eimi. Ele falou para os discípulos a mesma palavra, o nome de Deus dado a Moisés,
quando Deus o mandou a Faraó, e Moisés falou: eu vou dizer que eu estou lá em nome de quem? Ele disse: diga, eu sou, te enviou. E quando Jesus encontra com os discípulos, ele diz: sou eu. Ei, sou eu, não tem mais. Quando ele diz sou eu, é como se ele tivesse te dado um cheque em branco, para você preencher exatamente a sua necessidade. Ele diz: sou eu sou tudo na sua vida. 7 vezes no Evangelho de João, Jesus usa essa expressão: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim jamais terá fome. Eu sou a água da vida, aquele que beber de mim jamais terá sede. Eu sou a porta das ovelhas, aquele que passar e entrar por mim encontrará pastagem. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Ele está dizendo: não temas, sou eu sou tudo que você precisa. Está aí o cheque em branco, preencha qual é a sua necessidade. Sabe o que Pedro fez? Senhor, és tu mesmo? Sim, manda eu ir ter contigo. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Vem. Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Vem. Isso aqui é fantástico, irmãos. O texto diz assim, ó: e Pedro, saindo do barco, começou a andar por sobre as águas. Aleluia. Jesus estava andando sobre as águas e Pedro agora estava andando sobre as águas. Isso quer dizer que ele tem poder para subjugar os problemas e circunstâncias, e ele te deu o mesmo poder. É como se ele estivesse colocando a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés e dizendo: eu coloquei debaixo dos meus pés, você também pode colocar debaixo dos seus pés. Agora assim, ó, Pedro, você é Pedro, né? Vem cá. Para ser bem realista, né? Eu sou Jesus, você é Pedro. Olha aqui. A Bíblia diz: Jesus vai caminhando por sobre as águas. Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Jesus: vem. Aí Pedro sai do barco. Não, Pedro, você vem olhando para Jesus. Olhai o Filho. Olhai o Filho. Enquanto ele olha para Jesus, ele está andando igual a Jesus, ele está se tornando igual a Jesus. Rubem, olha o filho, olha para o filho. Pedro, sai. Pedro vem olhando para Jesus e ele vem caminhando. A Bíblia diz que em um determinado momento diz assim: mas Pedro, reparando na força do vento, teve o quê? Teve o quê? Medo. Bila é medo. Pedro, olhando na força do vento, teve medo. Irmãos, para só um pouquinho e reflita comigo. Se não tivesse vento, Pedro podia andar sobre as águas sem vento? O sobrenatural não dependia do vento, não dependia da agitação das águas, porque andar sobre as águas é um milagre sempre, é algo sobrenatural. Mas a mente dele foi corrompida. Quando ele saiu do barco, os seus olhos eram em Cristo. Mas quando ele começou a afundar, a Bíblia diz que ele teve medo. O medo é que te faz afundar. Não vá para a cama com medo, querido. Não vá para a cama com medo. O medo vai te fazer afundar. E naquele momento que ele está afundando, desesperado, o que Pedro diz? Senhor, socorre-me. Diga assim: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. A Bíblia diz assim: imediatamente. Diga comigo: imediatamente. Todos digam: imediatamente. Imediatamente o Senhor estendeu a mão e o levantou. E a Bíblia diz: ambos entraram no barco novamente. Aleluia, glória a Deus. O que eu quero dizer para você, meu irmão: você pode estar até afundando. Se você clamar, o socorro vai vir imediatamente. Não vai vir socorro daqui a um ano, não é no mês que vem. O socorro vem hoje, imediatamente. Senhor, salva-me. Ele estendendo a mão.
trouxe de volta para o barco e disse: homem de pequena fé. Mas ele ainda clamou. Sempre há tempo para clamar. Se você clamar, irmão, você pode estar no meio da tentação. Se você clamar: Senhor, salva-me, o Senhor vai te salvar. Você pode estar no olho do furacão, você gritar: Senhor, salva-me, o Senhor vai te salvar. Como é que eu venço o medo? Olha para o filho. O problema de Pedro foi só no momento que ele tirou os olhos do filho, que ele abdicou da sua posição. Pastor, o que isso tem a ver comigo? É que hoje Deus está fazendo um chamado para você, meu irmão. Jesus é o centro da nossa vida. Tem que ser. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, janeiro, fevereiro, março, abril. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Olha para Jesus. Olhai para Ele e sereis iluminados. Os vossos rostos não serão confundidos. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, nesta noite, nós nos apropriamos da Tua palavra. Olhamos para Jesus, autor, consumador da nossa fé, da nossa salvação. Enquanto olhamos para Ele, o Teu Espírito ilumina o nosso coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, que paira, que move neste lugar. Declaramos em nome do Senhor Jesus vidas salvas. Declaramos em nome do Senhor Jesus vidas libertas, algemas quebradas, laços de almas são partidos hoje. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro nesta noite, hoje, o Senhor muda a sua história, querido. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, há 3 bênçãos que o Senhor quer liberar sobre você: reino, sacerdócio e herança dobrada. Não permita que essas coisas sejam tiradas de você. Não vá para a cama com bila, não vá para a cama com medo. Não durma com medo. Olhe para o Senhor Jesus nesta hora. Você pode contemplá-lo com os olhos espirituais. Ele está de braços abertos dizendo: filho, filha, eu sou tudo o que você precisa. Eu sou, não tem mais, eu sou. Eu estou com fome, eu sou o pão. Eu estou com sede, eu sou a água da vida. Eu estou sem direção, eu sou o caminho. Eu estou me sentindo vazio, eu sou a videira. Tem alguma coisa em mim morrendo, eu sou a ressurreição e a vida. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, subjuga esse problema, anda sobre as águas nessa noite. Anda sobre aquilo que te oprime, anda sobre aquilo que te ameaça. Ande sobre as ondas. Não olhe na força do vento, não se associe ao medo. Encha seu coração de fé nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Olhe com seus olhos espirituais, o Senhor está te estendendo a mão nessa hora. Ele está te sustentando. Ele está te levando de volta para o barco. Ele disse: eu vim hoje aqui para te salvar. Você não vai afundar. Seu casamento não vai afundar. Sua saúde não vai afundar. Suas finanças não vão afundar. Eu estou aqui, eu sou a tua salvação. Espírito Santo de Deus. Irmãos, há uma unção liberada neste lugar aqui. Eu percebo o poder do Senhor Jesus está operando. Há coisas sendo rompidas nesta noite aqui. Adore. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor.
olhe o filho, contemple o Senhor Jesus. Ora lá, bacaxara lá, bababá. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Antes de orar, gostaria de falar que semana que vem é dia da ceia do Senhor. Se você está nos visitando aqui, ou tem nos visitado, nos acompanhado online na sua casa, e você quer se tornar membro da igreja, pastor, já sou cristão, já sou batizado, quero me tornar membro da igreja. Procure um dos nossos pastores na saída, converse com eles, eles vão marcar, para você conversar comigo. Nós temos uma reunião, explicamos como funciona a igreja, e normalmente nós recebemos como membros pessoas que já são batizadas e estão sendo transferidas de outros ministérios, se identificam com o nosso ministério, ou mediante o batismo, que acontecerá no dia 20 de novembro, ok? Vamos orar, nós temos aqui aniversariantes, a irmã Raíssa, mais um ano de vida, já fez 15? É mais que 15? Já fez 21? 21, ok, irmão Juca, aniversário de casamento. Irmã Alba também, aniversário, olha só, dose dupla. Irmã Graziela está fazendo aniversário? Amanhã, irmã Graziela, e aqui quem que é? É a Laura? É, já? É mesmo ano já, glória a Deus. Os irmãos sabem, que nós temos aqui ao lado o Espaço Kids, que se você precisa fazer festa de aniversário de seus filhos, de seus sobrinhos, de criança, você pode fazer ali, não paga aluguel, os brinquedos são todos gratuitos, é só o consumo da pizza e enfim, você tem que ir lá, existe uma orientação, como é que eu digo, uma regra, um regulamento, que você precisa seguir, mas você pode fazer, não precisa alugar salão de festa, faça aqui do lado conosco, amém? Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é o que? A chave de uma casa? Empresa? Uma barbearia que está abrindo? Eu estou precisando visitar o barbeiro, que está grande, meu barbeiro, ele não estava indo, porque estava com medo da Covid-19, aí irmão Gleide, amém, isso aqui virou rotina aqui, consagrar a chave de casa, de carro, de empresa, glória ao Senhor, todo mês, toda semana, tem alguém trocando de carro, tem alguém mudando de casa, isso é uma bênção do Senhor, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças nessa noite, ó Deus, pela vida de cada irmão que tem tido o encargo de sustentar a tua obra neste lugar. Louvamos o teu nome, Senhor, por todos os dizimistas e ofertantes. Declaramos sobre ele provisão abundante, suprimento de necessidades, crescimento, multiplicação, Senhor. E declaramos que não vai faltar na tua casa, nem vai faltar na casa dos teus filhos. Consagramos a ti, ó Deus, as chaves dessa empresa, declaramos, ó Deus, portas abertas, nova clientela, crescimento, expansão, pelas mãos do teu filho Gledson, Pai. Abençoamos os nossos aniversariantes, somos gratos ao Senhor pela vida da Raíssa, Senhor, tem sido uma fonte de bênção, inspiração para nós. Agradecemos pelo irmão Juca, a irmã Alba, ó Deus, que casal querido que o Senhor nos deu de presente, a irmã Graziela e a Laura, ó Pai, encomendamos todos a tua graça e a tua misericórdia, e declaramos em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eles experimentarão a abundante chuva do Senhor sobre as suas vidas. Estenda assim as palmas das suas mãos para cima, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, o Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida. Que o Senhor te leve em paz e segurança no regresso para a tua casa, te livre da bala perdida, do roubo, do sequestro, do assalto. Que o Senhor te faça próspero em todos os teus caminhos. Que essa semana o seu telefone possa tocar e do outro lado uma notícia te aguarde, uma notícia de paz, uma notícia de bênção, que alguém enviado de Deus cruze no seu caminho, somente para te abrir portas e te favorecer, e que seja assim na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até domingo, em nome do Senhor Jesus. Vai nessa paz, que o Senhor é contigo, aleluia.